Nosso garoto é um soldado excepcional que trabalha sob o comando da República de Aldomir. Ele faz parte de um pelotão especial de soldados de elite, conhecidos como fantasmas. Este grupo em particular é temido por soldados e organizações terroristas em todo o mundo. Afinal, eles são chamados de as melhores forças especiais por um motivo. Entre eles está nosso garoto, uma exceção mesmo entre esses soldados já excepcionais. O nome dele é George Tsai. Mano é uma máquina de guerra literal. Ele consegue processar números no campo de batalha como em um ábaco. Só o nome dele faz as pessoas tremerem de apreensão. É por isso que ele recebeu um apelido que se encaixa perfeitamente em sua personalidade, conhecido como Senhor Guerra. Seus feitos lhe renderam não apenas admiradores, mas também inimigos, inimigos que o querem morto. E, eventualmente, ele encontrou seu trágico destino. Ele foi baleado e morto. Agora não entenda errado. Com todo o elogio que acabei de jogar no nosso garoto, não era apenas conversa fiada. Não há nenhum inimigo nascido que possa derrubar uma besta como ele. Na verdade, ele foi traído pelas pessoas que antes considerava camaradas. Ele executou uma missão em particular com tamanha finesse que sozinho eliminou toda a força inimiga em tempo recorde. Claro, isso não agradou seu capitão ganancioso, Beck, que queria ser o centro das atenções. Então, o pobre cara acabou sendo morto a sangue frio. Mesmo morrendo, ele não podia acreditar que havia sido traído. A imagem de uma mulher em particular, Sofia, passou por sua mente antes que sua mente ficasse em branco. Assim que ele desmaiou, ele imediatamente abriu os olhos apenas para encontrar um cadáver podre, pronto para fazer amor com ele. Mas ele empurrou o cadáver para o lado apenas para se encontrar deitado em uma pilha de cadáveres ao seu redor. Todos esses cadáveres estavam dentro de um caminhão de lixo que não perdeu tempo em despejar tudo no penhasco. Enquanto os corpos choviam no rio, George conseguiu agarrar a borda do penhasco e salvar sua vida. Ele rapidamente subiu depois de literalmente cambalear à beira da morte. O grande número de cadáveres que ele acabou de ver despejados era impressionante. Os caras que despejaram esses corpos em decomposição pareciam tranquilos, como se despejar dezenas de cadáveres em decomposição fizesse parte de sua rotina diária. Eles estavam felizes por estarem alimentando os peixes na Baía de Tóquio com um pouco de comida extra. Falando em Tóquio, parece que nosso garoto acordou no Japão, um lugar que já foi sua terra natal em uma vida passada. Para dar um contexto, George foi baleado e morto em 07/06/2025 e agora foi reencarnado em um lugar conhecido como Ilha do Desespero. Claro, George não tem ideia do que está acontecendo. A última coisa que ele se lembra é de estar realizando uma missão no Oriente Médio, mas agora ele foi transportado para a Baía de Tóquio, no Japão. As coisas não batem. E o que são todos esses cadáveres que acabaram de ser despejados bem na frente de seus olhos? Um tempo depois, ele pode ser visto correndo por uma floresta densa com sua roupa de vagabundo. Embora essa corrida rápida o deixe ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Parece que seu corpo atual não tem a durabilidade e resistência que antes tinha. Como se fosse uma deixa, sua barriga começa a roncar, desejando uma refeição para fornecer ao cérebro e aos músculos a glicose merecida de que precisa. Mais tarde, ele consegue encontrar bambu que tem água suficiente para mantê-lo hidratado por enquanto. Sentado no topo de uma árvore alta, a vista panorâmica o ajuda a localizar um pequeno assentamento de algumas centenas de casas. Chamá-lo de favela em vez de cidade seria muito mais apropriado. George caminha pelas ruas sujas para avaliar sua situação. Pelo que ele reuniu, este lugar está localizado ao redor da Baía de Tóquio. Mas se ele pensar bem, uma favela repugnante como esta não é típica do Japão. De repente, os olhos pousam em algo chocante. Ele está olhando para um espelho, encarando a si mesmo em descrença. Ele não é a mesma pessoa que costumava ser. Este corpo não é dele. Para tornar as coisas ainda mais complicadas, alguém o chama por trás, chamando-o de Michio. Os instintos de sobrevivência de George entram em ação e ele imediatamente agarra a figura desconhecida que ousou colocar a mão em seu ombro do nada. Como essa pessoa parece desarmada, é seguro presumir que ela não é uma ameaça. Então, nosso garoto solta o aperto que tinha no cara, sem mencionar que essa pessoa desconhecida
pode ser quem pode responder a todas as perguntas assustadoras que nublam a mente de George. Em primeiro lugar, George deixa claro que seu nome é Michio nesta vida, ou pelo menos é o que essa pessoa desconhecida diz. A próxima coisa a anotar é que essa pessoa desconhecida considera nosso garoto seu amigo. Meu camarada se acalma, pede desculpas pelo comportamento bruto que acabou de mostrar e estende a mão para ajudar seu amigo a se levantar. O amigo fica aliviado ao ver nosso garoto bem, especialmente porque ele levou uma surra brutal recentemente. Claro, Michio não se lembra de ter enfrentado situações tão desagradáveis. O amigo menciona o nome do bastardo por trás de sua miséria, Zeja. Antes que o amigo possa elaborar, a raiz do terror chega bem atrás deles, como se invocada por seu terrível destino. Meus sentidos de detecção de escória estão gritando que esse cara é o seu gorila bombado médio que pensa que é o personagem principal. Esse bastardo ouviu o cara de cabelo roxo mencionar seu nome. E ele não está feliz que esses dois ousaram dizê-lo sem usar honoríficos adequados. Como ousam esses meros mineiros mostrar tanta insolência? Eles devem ser punidos. Esse gorila fecha o punho e desfere um soco devastador diretamente no rosto do pobre cara, que nem se preocupou em se esquivar. O impacto o faz derrapar para trás. Mesmo que o bastardo tenha canalizado toda a sua frustração naquele único soco, ele ainda parece insatisfeito e quer desabafar mais de sua raiva reprimida. Ele agarra o pobre cara pelo cabelo e o lembra das regras que só favorecem esse bastardo. E se alguém se opuser, só será concedido um lugar na sepultura. Incapaz de suportar mais, o amigo escória coloca tudo em Michio, alegando que foi nosso garoto quem chamou o gorila descuidadamente sem honoríficos. De alguma forma, esse amigo escória consegue convencer o gorila que agora está prestes a fazer de Michio seu próximo alvo. Ele puxa o cara magricela para longe e confronta nosso garoto. Ele expressa surpresa ao ver nosso garoto em uma peça, pois não esperava que ele sobrevivesse, pelo menos não depois da surra que levou da última vez. Meu camarada permanece indiferente, não importa o quão agressivo esse gorila feio possa parecer. Ele é tão inexpressivo que até o gorila não pode deixar de notar, e isso só tenta esse bastardo abater ainda mais no nosso garoto. Ele está estalando os nós dos dedos, fazendo esse treino pré-espancamento. Mesmo assim, meu camarada permanece frio como um pepino. Nenhuma apreensão em seu rosto. Eventualmente, o ego do bastardo leva a melhor sobre ele, e ele desfere um soco no nosso garoto que apenas deixa o soco passar direto por ele. Esse bastardo é todo músculo, com quase nenhum cérebro por trás desse soco. Na verdade, Michio pode dizer que esse cara é apenas um amador que não sabe o que está fazendo. Normalmente, meu camarada se abstém de lutar contra civis. Mas como ele está sob ataque, ele tem que fazer algo para manter seu autocontrole. Mano vira sua chave e vai de um adolescente normal para o próximo Mike Tyson. Primeiro ele se abaixa precisamente e deixa o soco dos gorduchos voar sobre sua cabeça. Então segue com seu próprio ataque. É um golpe devastador que realmente embaralha o cérebro do bastardo. Embora ele possa ter sobrevivido fisicamente, mentalmente, seu ego está ferido além do reparo. A única razão pela qual a cabeça desse bastardo não estourou é porque o corpo em que nosso garoto está não tem muita força física, mas isso não é motivo suficiente para nosso garoto recuar. Ele carrega de volta no bastardo. Primeiro ele desliza para a esquerda do gorducho para evitar o golpe que está chegando. Então planta os pés e acerta uma cotovelada devastadora bem naquele rosto grande e difícil de errar. Estilhaços de dentes quebrados voam por toda parte e sangue jorra de sua boca. O porco está finalmente recebendo uma verificação da realidade. Ele não é o personagem principal, afinal. Este é apenas o trailer, e Michio está mais do que disposto a entregar o resto do filme se esse bastardo desesperadamente quiser. Se não, então o gorducho pode ir. Brigar com amadores não é o estilo dele. Com essas palavras dolorosas, Michio vira nos calcanhares pensando que a luta acabou. Mas todos nós sabemos que esse gorducho clichê não está sem seus truques sujos. Ele saca uma faca de verdade para um adolescente que nem se compara a ele. Isso faz dele um canalha elevado à 100ª potência. Ele avança para cima do nosso garoto, tentando tirar sua vida com essa adaga pontuda na mão. Michio pode ter perdido seu corpo antigo, mas não perdeu sua faísca. Ele sente o golpe vindo
Antes que ele possa reagir, um garoto lhe dá uma cabeçada e entra no caminho da adaga. Michio encontra a adaga novamente com agilidade e a desvia. Depois de bloquear as mãos do desgraçado, ele lança olhares mortais mais afiados que a própria faca. Já que esse gordo sacou uma arma, isso claramente significa que ele está pronto para matar ou morrer. Então, meu camarada está mais do que pronto para realizar o desejo do maníaco suicida. Ele atinge o desgraçado na clavícula e, depois de derrubá-lo, esmaga o desgraçado que tem o tamanho de um elefante. O garoto que arriscou tudo fica de boca aberta, incapaz de compreender o que Michio acabou de fazer. Mas todos nós sabemos que é muito, muito, muito real. Aqueles gritos de agonia saindo da bunda gorda do gordo são a prova viva. Ele nem tem a chance de se recuperar antes que meu camarada esteja pronto para dar outro soco devastador. Isso aí. Último soco balístico destinado a enviar esse desgraçado além dos céus. O garoto observa maravilhado, enquanto meu camarada retrai seu punho ensanguentado. O desgraçado pode ter ficado inconsciente, mas não foi o suficiente para estourar sua cabeça. Meu camarada planejava enviar esse cara direto para a funerária, mas seu corpo fraco mais uma vez o impediu. O dano é insignificante comparado ao que ele era capaz no passado. Então, já está na hora de ele começar a trabalhar nesse corpo fraco para atingir o auge de seu poder anterior. Não vamos nos esquecer daquele garoto ao fundo parado com olhos admirados. Ele literalmente não tem ideia de quando o Michio fraco que ele conhecia se transformou nesse machão. O garoto quer respostas imediatamente. Michio decide ser um pouco honesto. Ele afirma ter amnésia, razão pela qual não consegue se lembrar de ninguém, incluindo este garoto. O garoto revela que seu nome é Kyo, o cara que mora ao lado. Michio simplesmente começa a passar pelo corpo do porco, alegando não se lembrar de ninguém chamado Kyo. O garotinho fica bastante irritado ao ouvir isso. Eles formam uma dupla tão maluca, então como Michio pode esquecer o vínculo compartilhado? O porco, enquanto isso, está no chão. Seu interruptor finalmente virou, sua cabeça literalmente chegando ao ponto de ebulição. Enquanto isso, nossa dupla está caminhando pelas ruas sujas das favelas. O garoto está absolutamente fascinado com a sequência de luta que meu camarada mostrou contra aquele gordo opressor. Ele está tão inspirado. Ele quer aprender alguns movimentos por conta própria. Michio ignora tudo o que Kyo diz e expressa seu desejo de aprender mais sobre esta ilha. O garoto então explica que o lugar onde eles vivem é uma ilha de lixo industrial flutuando na Baía de Tóquio, basicamente um império de lixo rastejando com imundície e negligência. Parece que esta é a primeira vez que Michio ouve falar de um lugar como este existindo no Japão. Aqui, os homens são forçados a vender suas almas e mentes, enquanto mulheres e crianças sobrevivem vendendo coisas ou revirando o lixo, e o conceito de segurança nem sequer existe. Chamar este lugar de fossa seria generoso. É uma terra de imundície onde o progresso vai morrer. Michio quebra a cabeça e descobre que favelas como essas só existem em regiões destruídas pela guerra ou talvez até pior. Enquanto caminham, eles encontram uma padaria vendendo diarreia. Quer dizer, comida que mal é comestível. Mesmo assim, o pequeno está tão desesperado para provar aquele pão amanhecido que começa a babar. O dono da loja tenta enxotar esse garoto falido, o que só fere o ego do pequeno. Quem deu a esse desgraçado o direito de julgar os outros? É então que meu camarada saca uma nota e a joga no balcão. O dono da loja fica bastante surpreso ao ver tanto dinheiro vindo de um adolescente que parece um mendigo. Kel, enquanto isso, está muito feliz por ter o pedaço de pão. Ele está realmente nas nuvens. Embora esteja curioso sobre onde ele conseguiu esse tipo de dinheiro, o garoto afirma que o arrecadou durante sua luta recente. Embora ele não se orgulhe de roubar caras mortos, cada centavo importa em um lugar como este, e a sobrevivência tem precedência sobre a moral. Claro, ouvindo-o falar assim, Kyo pode claramente dizer que este não é o Michio que ele se lembra. Um tempo depois, eles chegam à casa do garoto. Lá dentro, a mãe do garoto está deitada na cama, aparentemente fraca e doente. O garoto alegre fica feliz em relatar que eles vão ter um banquete esta noite com o pão que ele conseguiu. A mãe parece uma folha seca. Sua condição claramente conta a história sombria de que ela está desnutrida. Mesmo assim, a mãe está mais preocupada com seu pequeno e quer que o garoto coma o pão.
O garoto atencioso garante a sua mãe atenciosa que já está bem alimentado, então isso é tudo para ela comer. Quando a mãe insiste, o pequeno a tranquiliza novamente e diz para ela ir em frente e comer. Um sorriso se espalha pelo rosto do nosso garoto ao ver um momento tão emocionante, mas logo os problemas surgem. Michio está fazendo o possível para abrir a porta da frente, mas parece emperrada. O fogo começou a se espalhar pela casa, e se eles não escaparem, serão a refeição perfeita para a mãe natureza. Seu berço foi incendiado por menores trabalhando sob o comando daquele mesmo porco que parece querer ainda mais espancamento, como se uma rodada não fosse suficiente. Ele acha que o mundo gira em torno dele e não ficará parado até conseguir sua vingança. A pobre mãe e o filho estão presos dentro do berço, enquanto o fogo se espalha mais rápido do que os pais boomers encaminhando teorias da conspiração pelo WhatsApp. Enquanto isso, nosso garoto está tentando ao máximo destruir a porta e pular para o outro lado. Mas não importa o quanto ele se esforce, todos os esforços falham. Seus instintos de soldado gritam que esta é uma emboscada elaborada. O inimigo selou a porta por fora. Existem pelo menos 8 ou 9 atacantes esperando lá fora. Ele olha-se ao redor da casa, movendo os olhos para encontrar algo que possa ser usado como uma arma improvisada. Finalmente, seus olhos se fixam em uma bolsa que parece conter algo. Pegando a bolsa, meu camarada sai correndo e arromba a porta com um único chute. Até os caras reforçando o portão são jogados para longe como sacos de lixo. A única coisa esperando do lado de fora pelo nosso garoto é aquele desgraçado imundo junto com seus capangas imundos. Todo o bando cacareja como hienas, vendo sua presa sair para se matar. O gordo ordena que seus soldados frouxos o cerquem por todos os lados, e aqueles trabalhadores obedecem seu mestre. Eles cercam completamente o nosso garoto enquanto o fogo atrás dele garante que ele esteja completamente preso. A única maneira de avançar agora é lutar contra esses desgraçados. Ele definitivamente não está gostando desse gordo que ainda não aprendeu a lição. O desgraçado responde com um sorriso atrevido, pensando que está tudo sob controle. Mas na realidade, todos nós sabemos quem está prestes a ter sua bunda chutada. Ele está aqui para punir nosso garoto pelo ego que ele machucou, e a única punição apropriada para essa ofensa é uma sentença de morte. Muito bem, então. Meu camarada está mais uma vez pronto para evaporar o último pedaço de dignidade que este porco tem e ensiná-lo o quão terrivelmente errado ele realmente está. A dupla mãe e filho está no fundo lutando para respirar enquanto a fumaça forte penetra em seus pulmões. O garoto chama seu amigo, Michio, que responde e gesticula para que eles corram assim que tiverem a chance. A batalha começa com um dos sacos de pancadas correndo direto para sua perdição. O desgraçado pensa que ter uma arma na mão significa automaticamente uma vitória contra um oponente desarmado, mas mal sabe ele. Ele não viu este saco de pedras atingindo sua cabeça com força suficiente para derrubá-lo de vez. Os espectadores, junto com aquele gordo, ficam de boca aberta. Na verdade, é a mesma bolsa que Michio roubou antes de sair do berço. Usando a bolsa, ele criou uma arma improvisada feita de pano e pequenas pedras. É uma das técnicas que meu camarada chama de blackjack. Este bebê dá um soco se usado corretamente. Quando girada para criar impulso, pode facilmente esmagar um crânio ao impacto. Pode parecer uma arma fofa e fácil de fazer, mas é igualmente mortal. Os outros bandidos não perceberam o tipo de problema em que se meteram e atacam o oponente imprudentemente. Mas o meu cara avança pelos inimigos, dizimando-os um após o outro com aquela arma dele. Um esmagador de crânios perfeito, se me perguntarem, assim como o nosso garoto prometeu? Toda a confiança que aquele bastardo tinha agora evaporou. Com todos os homens em pó e dizimados, o meu cara caminha em direção ao último biscoito que ele tem para partir. Num momento de vida ou morte, o pobre cara arrisca, desafiando o nosso garoto e correndo diretamente para ele. Se ele vai morrer, que tente. O meu cara balança o seu saco de pedras e destrói a mão do bastardo em estilhaços. Tudo o que esta vadia chorona consegue fazer é lamentar-se alto, como se tivesse sido fudido por trás. A adaga que ele uma vez segurou ameaçadoramente agora está no chão. O grandão está finalmente de joelhos,
cortesia de um garoto que nem tem metade da sua idade, e é exatamente por isso que esta derrota é tão humilhante. O meu cara está pronto para dar o golpe final, para derrubar este cara de vez, mas o grandão se transforma numa bagunça chorona, implorando para ser poupado. Toda a súplica vai por água abaixo quando Michio balança aquele saco de pedras novamente, pronto para acabar com ele. Felizmente para o bastardo, aquele garotinho corre e impede Michio antes que ele possa fazer o que estava prestes a fazer. O garoto implora, vomitando merda justa sobre como matar não é ético, como se o nosso garoto já não soubesse disso. Mas Michio não ouve o papo furado do garoto. Ele continua a girá-lo em círculos para criar impulso. A bagunça chorona começa a correr pela sua vida enquanto o meu cara continua a girar aquele saco. Com impulso suficiente reunido, ele habilmente direciona toda a inércia para aquele bastardo. Felizmente, aquele golpe devastador falha, e em vez disso, derruba uma árvore próxima. É louco que o mano literalmente derrubou uma árvore com aquele golpe explosivo. Agora imagina o que poderia ter acontecido com o rabo do gordo se o golpe tivesse acertado. Eu realmente quero ver o rabo dele voando em pedaços. Até o meu cara estava esperando o mesmo, e agora ele está desapontado por ter falhado. A bunda chorona finalmente consegue fugir com a sua vida. O garoto finalmente solta um suspiro de alívio. Em algum lugar num armazém sombrio, sob a noite iluminada pela lua, vemos aquela bunda gorda chamada Zaha encontrando-se com o seu chefe. Ele está puxando o saco, implorando para matar Michio, chamando aquele adolescente de monstro por trás da dizimação dos seus homens. Eventualmente, ele consegue conquistar o favor do seu chefe, para a grande felicidade de Zeja, mas ele nunca viu aquele soco vindo do seu próprio chefe que transformou o seu rosto numa bagunça sangrenta. O chefe está irritado ao ouvir que esta bunda gorda foi derrotada por um mero mineiro escravo. Esta é uma ofensa que ele não pode tolerar, e esta gordura deve ser punida, e a punição será ao nível da execução. A gordura começa a chorar, sabendo muito bem o que está por vir. O chefe continua a chover socos, com seus punhos revestidos com soqueiras de latão. Depois de transformar o rosto do pobre sujeito numa bagunça irreconhecível, ele finalmente para. O seu cão de estimação também prova o sangue da última vítima do seu mestre. Eu digo que a gordura é a última vítima porque o chefe já tem os olhos postos no nosso garoto e todos nós sabemos como isso vai acabar. Mais tarde voltamos para a casa degradada que pertence a Michio, onde o garoto e a sua mãe doente estão a desejar boa noite. O garoto sente o peso de tudo, tanto esforço que ele colocou na construção daquele lugar e agora foi tudo por água abaixo. Ele sente-se impotente, sem saber o que fazer nesta situação desesperadora. A mãe doente não quer ser um fardo ao ficar no berço de Michio, mas o garoto está bem com isso. Afinal, este é um acordo, não é como se ele estivesse a fazer-lhes um favor por um coração derretido. Eles dão-lhe informações sobre a ilha, como ela opera, onde a comida e outros suprimentos são armazenados, qualquer outra informação importante que possa ser útil contra os bastardos que governam este lugar. Ele quer saber tudo, até o menor detalhe. Kyo, entretanto, está farto da expressão indiferente e do tom sem alma que Michio tem adotado ultimamente. A tampa do garoto está totalmente virada. O meu cara, por outro lado, acha que não é assim que Kyo deveria estar a agir em relação a um completo estranho. Kyo entende que o seu amigo perdeu as suas memórias, mas não entende como toda a sua personalidade mudou. Houve uma falha na Matrix? Internamente, Michio sincroniza com o que aquele garoto está a dizer. Na sua vida anterior, ele era um soldado morto a tiro pelos seus próprios aliados. Ele tem certeza de que alguém sênior estava por trás do seu assassinato, provavelmente o Capitão Beck. Com tudo o que aconteceu, ele não está pronto para ficar parado nestas favelas. Ele vai escapar deste buraco de imundície com certeza e vingar-se de cada um dos traidores que o mataram. Pela manhã, ele pode ser visto a fazer os seus exercícios habituais de fortalecimento do corpo para recuperar um pouco da sua antiga força. Ele começa com paradas de mão, depois passa para flexões verticais, garantindo que os seus braços e tronco recebam trabalho suficiente. Ele deve trazer o seu corpo antigo de volta se ele realmente quiser sobreviver aqui. Enquanto ele faz a sua rotina matinal, alguém vem correndo em direção a ele. Acontece que é o mesmo cara de antes,
aquele que literalmente atirou o nosso cara debaixo do autocarro, agora este garoto está aqui para lembrar Michio sobre o seu turno nas minas. Se eles se atrasarem, apenas penalidades esperam. O meu cara não se detém em eventos passados, como a forma como este maluco o traiu no local e decide visitar as minas. Ele pode recolher algumas boas informações lá. Nas minas subterrâneas, todos os mineiros ficam em fila dupla sob o comando do seu chefe. Entre eles está o nosso garoto e alguns daqueles bandidos que ele bateu muito ontem. Eles começam a tremer quando avistam o nosso garoto e a equipe. Michio não demora muito para reconhecer quem são esses caras. O chefe finalmente grita com um anúncio urgente. Zeja, supervisor responsável pela equipe G, está morto. Esta notícia atinge como um comboio de demolição, chocando todos, especialmente os antigos lacaios de Zeira. Com Zeira fora do caminho, o chefe nomeia o número 8 como o novo líder da equipe G, o mesmo cara que traiu o nosso garoto. Claro, este maricas tem dificuldade em digerir que ele está agora a ocupar o lugar do cara que ele mais temia. Sobre a mina, os mineiros escravos são forçados a fazer trabalho físico das 7 da manhã às 11 da noite. Eles trabalham no fundo dos túneis em condições adversas. O local de trabalho brutal e implacável causa muitos problemas de saúde, especialmente para pessoas na casa dos 40. É difícil para eles acompanharem. Então, na maioria das vezes, eles são penalizados por trabalharem devagar ou simplesmente fazerem uma pausa improvisada. De qualquer forma, você ganha uma surra. Felizmente, desta vez, eles têm o número 8 como supervisor do local, um cara chorão e desconfiado, mas de bom coração. O nome dele é Masa, e ele dá aos seus companheiros de trabalho incentivo suficiente para aliviar o seu humor. Ele não apenas apoia um companheiro de equipe, mas visita todos, oferecendo palavras de incentivo. Parece que este cara não é tão mal afinal. Até Michio está feliz em ver isso. Do nada, o chefe do campo de mineração começa a gritar com os trabalhadores. Ele afasta Masa agressivamente e dá um passo à frente. Para todos os efeitos, ele odeia pessoas que agem de forma branda e toda fofinha. Este é um lugar onde apenas homens de verdade são necessários. Assim que o pobre mineiro está prestes a levar uma surra desnecessária, o meu cara atira a sua picareta diretamente aos pés do bastardo e finge que a sua mão escorregou. Ele pede desculpas imediatamente, embora agressivamente. Não que este pedido de desculpas seja suficiente para satisfazer o bastardo raivoso que está a ficar convencido só porque conseguiu um cargo sênior. Enquanto ele está pronto para se atirar contra o nosso garoto, o peixe grande em si chega, para a grande consternação deste bastardo. O chefe ouviu tudo e quer que o seu lacaio lute contra o grandão em vez disso. A propósito, o nome dele é Kusanagi. Todos na mina entram em pânico ao ver o peixe grande aparecer. O otário convencido que costumava aterrorizar todos os trabalhadores, agora sente-se aterrorizado ele mesmo. Ele nunca ousaria lutar contra o seu mestre. Desapontado, Kusanagi fecha o seu punho e dá um soco devastador na cabeça do seu lacaio. Os outros estão enlouquecendo, enquanto Michio observa as habilidades desse homem. Kusanagi atinge precisamente os pontos de pressão e nocauteia seu oponente. Com o lacaio caído, o bastardo está pronto para lutar com o próximo cara. Já que a única razão pela qual ele veio aqui foi para lutar com o nosso garoto, ele aproveita essa chance e tenta arrastar Michio para um duelo. Mas Michio tem uma regra estrita contra lutar sem motivo. Claro, Kusanagi não vai recuar, não até trocar alguns socos com o nosso garoto. Então o bastardo ataca Michio, que em resposta rapidamente assume uma postura, pronto para lutar com tão pouco aviso. O bruto loiro estava querendo eliminar o rato que deu uma surra em seu subordinado. Em resposta, nosso garoto rapidamente levanta as mãos para se proteger. O Kusanagi, investindo, lança uma saraivada de golpes, martelando as defesas de Michio. Cada ataque é pesado, forte e difícil de defender. Até mesmo aqueles assistindo, como Masa e seu grupo, estão totalmente convencidos de que Kusanagi o matará nesse ritmo. O próprio Michio está se sentindo completamente sobrecarregado, sem qualquer chance de retaliar. Ele se controla e tenta encontrar uma abertura. Ele não pode deixar de admitir a habilidade de luta profissional de seu oponente, que está executando os melhores socos que pode. Apesar de sua execução perfeita, nenhum humano consegue manter esses ataques perfeitos.
Os golpes amplos de Kusanagi o expõem a um ataque retaliatório. Usando isso a seu favor, nosso garoto rapidamente se esquiva do ataque e esmaga o rosto do bastardo com um soco pesado. O grupo de Masa está sem palavras, incapaz de acreditar que seu amigo realmente conectou um ataque contra o rosto de Kusanagi. Mas as coisas eram boas demais para serem verdade, porque mesmo depois de explorar a abertura, o soco do nosso garoto não conectou. O loiro safado o pegou e ele está realmente impressionado por encontrar um oponente que consegue se manter. O cara quer continuar lutando quando de repente uma voz alta os comanda a ficarem quietos. Ao avistar o diretor Akichi, os mineiros rapidamente se ajoelham em respeito. Eles mostram a ele respeito supremo enquanto ele está aqui tentando carregar a aura de Aizen. Michio agora finalmente sabe sobre o homem responsável por governar as coisas na ilha. O diretor parece estar irritado com as ações de Kusanagi, acreditando que eles continuarão perdendo escravos se ele continuar batendo neles até a morte. Ele até ameaça relatar a situação para o Marquês sedento por sangue se ele não parar. A simples menção do Marquês sedento por sangue faz Kusanagi estremecer e reconsiderar suas ações. O cara tira seu lado charmoso e age como se estivesse tentando ajudar com um pouco de orientação para os mineiros. Passando, a Cat o repreende até o chão, lembrando o bruto que tudo o que ele sabe fazer é socar coisas. Coisas que realmente exigem um QI em temperatura ambiente estão muito acima dele. O comentário o irrita profundamente, mas não é como se ele pudesse socar seu próprio chefe, embora eu adoraria que isso acontecesse. Quanto aos escravos ajoelhados, Akichi chega para lembrá-los de que seu trabalho é se concentrar na mineração em vez de comer terra no chão. Para ele, eles não são nada mais do que humanos inferiores, e seu único uso é continuar minerando até o dia em que morrerem. A cena corta para o intervalo de almoço. Comendo sua comida, Michio está totalmente deprimido por causa de quão fria e sem gosto ela é. Seus colegas de trabalho temem o sabor e sentem inveja dos supervisores, que sempre parecem ter refeições excelentes. Os escravos imploram por um dia em que possam experimentar uma marmita saborosa como a deles. Enquanto Michio está ocupado comendo, seus amigos estão reclamando. Surpreendentemente, Mas aparece para nosso garoto, oferecendo a ele um pouco do almoço requintado que recebeu. Já que ele é um supervisor, ele está incluído entre as pessoas que podem experimentar a alegria de uma boa comida, e ele quer compartilhar isso com Michio. No entanto, nosso garoto rejeita bruscamente a oferta, chocando Masa até o âmago. Ninguém recusaria uma comida como essa, mas a razão pela qual nosso garoto recusou está realmente relacionada à sua personalidade. Ele não gosta de dever um favor a ninguém. Ouvindo isso, Masa decide sentar-se ao lado dele, explicando que não se trata de dever um favor a alguém, mas sim de sua maneira de pedir desculpas. Lembra quando Zehai estava batendo nele? Ele culpou Michio e o acusou do ato. É por isso que esta é a maneira dele de se redimir, e ele não pode continuar pensando que traiu alguém. Percebendo que Masa é realmente um cara legal, nosso garoto sorri e decide entrar na brincadeira. Ele pega um pedaço de frango e coloca na boca, acreditando que isso deve compensar uma mentira. Mas isso é o máximo que ele está disposto a ir com o almoço de Masa. E enquanto Masa está ocupado admirando as ações de Michio, seus amigos sérvios o atacam por trás, implorando para ter a refeição após a recusa do nosso garoto. Decidindo desistir, Masa compartilha um pedaço com ambos, mostrando sua consideração por seus homens. O intervalo deles é curto quando um superior chega e ruge para eles por estarem se divertindo demais. Ele ordena que eles voltem rapidamente aos seus postos e continuem trabalhando. Experimentando um dia de trabalho adequado, Michio percebe que esses escravos são praticamente inúteis aos olhos de seus superiores. Eles fazem uma quantidade incrível de trabalho, sem comida ou pausas adequadas. Os efeitos de ter uma programação tão rigorosa cobram seu preço quando um dos homens cai, tendo atingido seu limite. Um Masa preocupado rapidamente se aproxima para verificar sua condição, esperando ajudar o homem, mas é quando um de seus superiores se aproxima, ordenando que ele se afaste. Então ele chuta o corpo do homem, virando-o para verificar seu pulso. Infelizmente, o resultado é frio e implacável.
O homem está morto, e sem nem mesmo oferecer uma oração a ele, o superior ruge para o grupo 9 para descartar rapidamente seu camarada caído. Esta é a vida que esses caras estão vivendo. O corpo de Masa estremece enquanto ele derrama lágrimas genuínas por um humano caído. Ele não quer que Michio se queime até a morte como esse cara. Mas de que adianta seu conselho? Os gerentes não se importavam e ainda forçavam os mineiros a experimentar trabalho físico intenso. É isso mesmo! Nem mesmo a morte de seu próprio companheiro de equipe pode permitir que eles tenham uma janela para respirar. Michio se conforma com a realidade. Este é o único lugar na Terra onde a vida humana vale menos que o lixo. Finalmente, o dia excruciante chega ao fim com o gerente tocando o sino. Mas mal consegue sustentar seu próprio corpo e celebra a visão da conclusão. Michio, por outro lado, parece imperturbável, como se nem tivesse ido trabalhar ainda. O cara é literalmente construído de forma diferente. Ele diz ao amigo que está acostumado a experimentar esse tipo de esforço físico, então isso não o incomoda. Mas Masa não consegue acreditar, começando a questionar se Michio é mesmo humano neste ponto. O gerente ruge para eles pararem com sua conversa inútil. A propósito, no final de cada dia, os trabalhadores são forçados a se despir. E em seu estado nu e exausto, eles são instruídos a subir as escadas sem parar. O gerente os leva além de seu conforto e garante que não haja nenhum tipo de roubo, inspecionando seus corpos. A propósito, isso também significa verificar suas bundas, porque aparentemente um ladrão está disposto a ir tão longe. Com a inspeção terminada, eles são levados à superfície. Aqui o grupo 9 está estacionado para receber o pagamento. Por um dia de trabalho, eles recebem míseros 1.000 ienes, 16 horas excruciantes apenas por isso. Mas para os escravos, esse pagamento é como experimentar $1 milhão em sua conta bancária. Um cara está agindo de forma tão suspeita com isso. Estou preocupado que ele se case com a nota. Michio está enojado e chocado com o estado desses escravos que estão tendo grande alegria em condições tão desagradáveis. De repente, os escravos experimentam a verdadeira felicidade enquanto Michio não consegue entender suas reações. Eles estão saltando como idiotas ao ver o local de venda sorridente. A vendedora é uma jovem bonita que está aqui para vender a eles um desconto fixo de 20% para valorizar seu trabalho duro. Claro, nosso garoto nem sabia que existia um dia de valorização da mineração, mas ele está bastante chocado ao ver todos os seus colegas de trabalho correndo como animais apenas para obter sua venda. O mesmo cara de antes pede uma cerveja e um saco de batatas fritas, cortando seu salário em 1/3. Mas não só isso, ele também sucumbe à sua ganância e pega um lanche de lula. Assim como ele, o resto dos escravos começa a enlouquecer, fazendo com que a senhora diga a eles para ficarem quietos. Os escravos rapidamente ficam bêbados de cerveja, experimentando uma alegria rara que nunca seriam capazes de sentir de outra forma. Enquanto alguns outros tentam se abster de gastar todo o seu dinheiro, também há pessoas que gastam todo o valor em um dia. Ver essas pessoas aproveitando prazeres passageiros, desperdiçando seu dinheiro, faz Michio questionar seu comportamento novamente. Mesmo sendo tratados como lixo há pouco, esses mesmos escravos de repente se sentem no topo do mundo. Masa chega e se arrepende de invejar os outros, enquanto nosso garoto descobre que ele realmente não gasta nada. Mesmo querendo sentir felicidade como seus colegas, Masa está fixado em um objetivo adequado. Ele vai comprar o passe paraíso e isso exige uma economia séria. Intrigado, Michio rapidamente pergunta sobre informações sobre o passe. Masa percebe que seu amigo aqui esqueceu rapidamente o que lhes foi prometido no dia em que chegaram à ilha. Naquela época, eles foram apelidados de escravos, que seriam forçados a trabalhar quantidades obscenas de horas e ser tratados pior que animais. Ao mesmo tempo, eles receberam um último fio de esperança. Se algum dos escravos conseguisse economizar 1.000 de ienes, teria a chance de comprar o passe paraíso, permitindo-lhes a liberdade permanente da ilha. Na época, todos prometeram economizar dinheiro para escapar da ilha. Sim, o mesmo cara de óculos que estava cobiçando sua conta estava rugindo mais alto naquela época. E agora ele é um idiota se afogando em seus prazeres, tendo desperdiçado todo o seu dinheiro.
Mas é a única pessoa entre eles que se manteve resoluta em seus objetivos. Ele fez uma declaração naquela época de que não importa o quanto ele seja jogado por aí, ele nunca gastará um único iene. Uau! Esse cara deve estar ouvindo David Goggins muito. De qualquer forma, as peças começam a se conectar na mente de Michio. Veja, apesar de estar no pior lugar do planeta, a razão para não haver nenhuma revolta dos escravos é porque eles recebem 2 sonhos impossíveis. O primeiro é o sonho de esperança, que é o passe paraíso, algo que provavelmente nunca alcançarão. O segundo é o sonho de se entregar ao prazer, algo que sempre os manterá ocupados. Os administradores desta ilha entendem completamente o conceito psicológico de afogar alguém em prazer. É um processo tão bem projetado que deixa nosso garoto enojado até a alma. Então ele pega a nota do bolso e se aproxima de Masa, perguntando quanto mais dinheiro ele precisa para o passe. Claro, é uma pergunta tão delicada que Masa está preocupado em se meter em apuros, se revelar. No entanto, Michio está falando sério sobre suas intenções e garante ao cara que não quer vazar informações. Na verdade, ele entrega seu próprio salário à causa de Masa, acreditando que um cara como ele poderia pelo menos escapar. Na próxima cena, descobrimos que a incrível economia de Masa está apenas 60 mil abaixo de seus objetivos. Agora, adicionando o fato de que suas economias serão dobradas de agora em diante, Michio avalia que Masa poderá comprar o passe paraíso em 30 dias. Mesmo apreciando o gesto, o amigo de Michio não tem ideia de por que alguém estaria disposto a ir tão longe por ele. Nosso garoto garante a ele para não se preocupar, pois ele está fazendo isso por seu próprio bem também. Mas ainda mais importante do que isso, ele verifica a situação do oceano e pergunta se há alguma doca para barcos por perto. Mas agita o braço e convida Michio a dar uma boa olhada por conta própria. Não há genuinamente nada que possa ajudá-los, pois a ilha é cercada por falésias. Ao mesmo tempo, Michio está intrigado com a exploração e tenta descer para dar uma olhada mais de perto. Seu amigo rapidamente paira sobre ele para avisá-lo de que tentar sair da ilha é uma ofensa grave. Hilariamente, nosso garoto se recusa a acreditar que ainda existem leis governando uma ilha infernal como esta. Enquanto ele está descendo, Michio ouve um som repentino. Ele olha ao redor até finalmente avistar a pior coisa imaginável. É um drone armado, e não apenas qualquer drone. Essa coisa é de nível militar do mais alto calibre. Rapidamente, Michio tenta subir de volta enquanto seu amigo não consegue compreender por que um drone apareceu do nada. No momento em que Michio sobe de volta, ele ruge para Masa para começar a correr. O idiota tem dúvidas, mas então uma bala roça seu rosto, fazendo-o perceber que nosso garoto realmente não está brincando. Ambos começam a correr como se suas vidas dependessem disso. Masa está aqui gritando no topo de seus pulmões, enquanto nosso garoto está hilariamente dizendo para ele manter a boca fechada. O drone dispara uma saraivada de balas, mas no típico estilo de personagem principal, todas acabam errando. Michio dá uma olhada no drone e rapidamente identifica seu modelo exato como a versão 1 do SG Nemesis. Esta máquina se fixa em um alvo em movimento e não para até que o alvo seja executado. A coisa não vai parar de te perseguir, mesmo que você tenha roubado o Bugatti de Andrew Tate e fugido com ele. Apelidado de perseguidor louco, este drone é uma máquina de matar tão grande que fez soldados endurecidos no campo de batalha tremerem de medo. Nosso garoto percebe que eles não podem continuar correndo para sempre, então ele muda de direção e leva o drone para um beco sem saída. Até Masa acha que é uma má ideia, mas o melhor que ele pode fazer agora é confiar no plano de Michio. Correndo a toda velocidade, eles forçam o drone a segui-los, também mudando de direção e indo para a densa floresta. Com suas capacidades de rastreamento divinas, ele os alcança em pouco tempo, enquanto Michio está aqui lutando para ajudar Masa a acompanhá-lo. Infelizmente, nem todo mundo tem sua resistência sobre-humana, especialmente não se eles acabaram de sair de seu dia de trabalho de 16 horas. A situação está mais tensa do que nunca. Eles estão começando a se cansar e, nesse ritmo, uma das balas os derrubará. Mas então uma ideia surge em sua mente.
Michio vê um ratinho inocente em cima de um galho e imagina que este é o bilhete deles para enganar a morte. Sem perder tempo, Bro equipa o rato em seu inventário e começa a correr para frente. Ele instrui Masa a parar de se mover no momento em que sua contagem regressiva terminar. Exausto como está, Masa acha que é uma ideia terrível parar na frente de uma máquina que vai deixar mais buracos em seus corpos do que eles podem contar. Ignorando Masa, nosso garoto inicia sua contagem regressiva enquanto ele corre para frente. O drone continua a despejar uma saraivada de balas contra eles, até que finalmente nosso garoto sinaliza o fim de sua contagem regressiva. Confiando tudo nesta única oportunidade, Michio agarra o rato em sua mão, pedindo desculpas pelo que ele está prestes a fazer. Então ele joga o pobre coitado contra o drone, fazendo com que ele reavalie a localização de seu alvo. O drone rapidamente se ajusta e avista o rato escapando. Travando em seu alvo, ele envia um enxame de balas que inevitavelmente resultam na morte da criatura. F no chat para nosso soldado caído. Mas graças a essa janela de oportunidade, Michio e Masa escaparam com sucesso de um encontro com a morte. O drone ainda está aqui a propósito. É só que eles têm que esperar a fase de detecção. O drone faz o possível para olhar ao redor para rastrear seu alvo, até mesmo indo direto no rosto de Masa para detectar o menor de seus movimentos. Michio, por outro lado, está miando tanto que seu corpo se recusa a mover um único músculo. O único problema é o suor escorrendo pelo rosto. Felizmente, seu ruído é tão insignificante que o drone não consegue captá-lo. Na verdade, ele muda sua direção e considera a execução como completa. E foi assim que Masa e Michio sobreviveram à ira do perseguidor louco. Foi por pouco e nosso garoto sabe disso também. Ele ajuda seu amigo e explica que a máquina de matar que eles enfrentaram agora é um drone desenvolvido pelos militares de Adlamir. Seu único propósito é matar sem piedade, e a matança é tão implacável que não consegue diferenciar aliados de inimigos. O modelo foi considerado defeituoso e brutal, tanto que nunca mais foi usado na guerra. Mas está seriamente chocado com a ideia de usar tal drone no campo de batalha. Parece horripilante. Quanto ao nosso garoto, ele está perdido em pensamentos, sem saber por que uma máquina de matar implacável está sendo usada nesta ilha, especialmente quando o drone foi considerado tão perigoso que foi proibido de vender para outros países. Esta ilha guarda mais mistérios do que ele pensava, levantando a questão se os militares de Aldomir estão de alguma forma conectados a ela. Após um encontro próximo com a morte com os drones, Michio finalmente volta para casa. Imediatamente, o garotinho fica animado ao vê-lo vivo. Ele parece preocupado que Michio tenha demorado para voltar, mas a mãe do garoto o lembra de que ele deve se concentrar em receber o amigo adequadamente. O Michio intrigado se aproxima para ver o que está cozinhando e descobre que é um ensopado especial que Kyo está preparando. Bem, pela aparência, você dificilmente pode chamar isso de prato especial. Mas para o choque de Michio, o garoto descreve esta refeição como um petisco chique por causa das sobras que receberam. Sim, sobras e sim chique. Só pinta o quadro de quão miserável é realmente a vida desses escravos. Sem mais delongas, é hora de cavar e testar a habilidade do anão Gordon Ramsay. Michio coloca uma colherada na boca, pensando que será uma refeição deliciosa e saborosa, mas você dificilmente pode chamar assim ao olhar para o rosto dele. Bro está questionando a decisão de sua vida, descrevendo o gosto como intensamente azedo e questionando se essa merda é segura para consumo. Mesmo as suas rações militares deprimentes do passado eram muito melhores do que a ração para cães que está comendo agora. Mas tem uma coisa, mesmo para uma refeição tão deprimente e nojenta, Kyo parece estar se divertindo muito. Michio nem consegue compreender tal reação. É como se o garoto nunca tivesse provado nada melhor em toda a sua existência. Enquanto Michio se pergunta sobre o fascínio do garoto por tal comida, ele aprende que as sobras nesta ilha de merda são realmente difíceis de conseguir. No final, Kyo teve que comer comida ainda pior enquanto crescia, então isso parece o paraíso para ele. Enquanto o garoto está devorando minhocas como se fossem macarrão saboroso, sua mãe mostra um olhar preocupado em seu rosto.
Ela nem consegue encarar seu filho e Michio percebe isso. Com a maior admiração e entusiasmo do mundo, o garotinho comemora ao ver um pequeno pedaço de carne entre as sobras. Para os escravos e as pessoas que vivem nesta ilha, encontrar um pedaço de carne é como ganhar na loteria. O garoto pega com alegria, e com a refeição finalmente concluída, ele se vira para nosso garoto com a palma da mão aberta. Confuso, Michio não tem ideia do que ele deveria estar entregando. Com uma expressão irritada, o garoto grita que merece o dinheiro da comida por ter feito uma boa refeição para eles. Infelizmente, o único salário que Michio ganhou foi rapidamente entregue ao outro cara, então ele não tem nada para dar. O pobre Kyo fica arrasado ao ouvir que nosso garoto entregou seu dinheiro para um cara completamente aleatório. As coisas ficam ainda piores quando Kyo descobre que vai continuar entregando seu salário diário para Masa de agora em diante. O garoto está tão chocado que acaba derrubando sua preciosa tigela de ensopado, culpando nosso garoto que provavelmente está rezando para Deus para não ter um ataque cardíaco depois de comer essa pilha de merda. De qualquer forma, Kyo está muito triste porque seu precioso ensopado foi desperdiçado enquanto Michio termina sua refeição e explica que tem um plano. Ele instrui o garoto a pegar todas as sobras e segui-lo. O garoto não tem ideia do que nosso garoto está planejando, mas ele decide seguir o conselho dele de qualquer maneira. Então, na cena seguinte, eles estão aqui na floresta encarando uma cesta e um monte de restos. Kyo não tem ideia do que esse cara está prestes a fazer no meio da noite. Surpreendentemente, Michio usa a tigela de ensopado e a vira no chão. Parece um desperdício de comida preciosa aos olhos de Kyo, mas esse não é o ponto. Veja, nosso garoto é esperto. Ele pretende usar as sobras fedorentas como um meio de preparar uma armadilha. Você se lembra daquela cesta? É para ser uma âncora para pegar qualquer animal que tente comer a comida. Com a armadilha preparada, nosso garoto está confiante de que eles devem, pelo menos, ser capazes de pegar pequenos animais com ela. Claro, a mera menção de ratos é suficiente para repugnar qualquer um, até mesmo alguém como Kyo, que vive em uma ilha de sarjetas. Mas tem uma coisa, Michio explica que os ratos de esgoto são conhecidos por carregar doenças, mas os encontrados na natureza são uma história completamente diferente. Eles são uma excelente fonte de proteína para serem usados em tempos de necessidade. Além disso, ele está totalmente bem em pegar outra coisa se Kyo não estiver interessado em comer ratos. Michio convida o garoto para uma caminhada mais longa. Algum tempo se passa e a curiosidade do garoto começa a incomodá-lo. Ele se pergunta se eles estão planejando montar mais armadilhas para pegar presas. Não faz sentido montar armadilhas em partes mais densas da floresta aos olhos de Kyo. No entanto, o soldado endurecido entende a importância de tais matagais densos. Veja, os animais geralmente se sentem muito mais seguros em lugares onde podem encontrar cobertura fácil. Falando nisso, os olhos de Kyo estão perplexos em choque quando ele avista a armadilha de Michio. Na verdade, pegou um pássaro, graças a uma armadilha de isca simples. Com esse carinha à vista, Michio acha que eles têm o suficiente para dar-lhes um bom jantar para a noite. Os olhos de Kyo irradiam alegria enquanto ele concorda com a sugestão de Michio. Vamos mudar de perspectiva e verificar o que está acontecendo com o prédio administrativo do local de mineração. Avaliando sua produção, Akechi aprende que eles produziram quase 650 toneladas quando se tratava de mineração. No entanto, 9 escravos morreram no processo por causa de exaustão. Com tantas mortes se acumulando no período de uma semana, não é surpresa para ninguém que sua desnutrição e estados enfraquecidos estejam alcançando. O Eshema, o vice-diretor do projeto, fala pela vida das pessoas. O homem de bom coração entende que eles deveriam ajudá-los mais com comida e horários de descanso adequados. Mas é claro, sendo o pedaço de merda nojento que a Kitty é, ele joga os papéis para o ar em um esforço para parecer legal. A palavra vida humana o enoja, pois as pessoas que vivem nesta ilha mal podem ser chamadas assim. Mesmo que o Ashima tente protestar, Akechi o dispensa e não dá a mínima se mais pessoas estão morrendo. Tudo o que ele se importa são os resultados, que estão consistentemente subindo a cada semana.
Esse bastardo ganancioso quer aumentar sua posição entre seus pares e chegar ao topo. Ele está enojado com o mero pensamento de ficar em uma ilha de merda como esta. Ele também não se importa se eles acabarem extinguindo a vida de todos os escravos à sua disposição, desde que ele possa fazer bom uso deles. Suas palavras sinistras e frias deixam o Ishima tremendo em choque. Infelizmente, como ele é inferior em hierarquia a Akichi, tudo o que ele pode fazer é concordar com os pensamentos do líder. Discutindo o próximo item, parece que os salários totais da semana acabaram em torno de 2.800 mil V0 ienes. Os bens totais variaram cerca de 2.500 mil V0 e sua taxa de recuperação atual parece estar perto de 90%. Para simplificar para quem está assistindo, esses palhaços recuperaram quase todo o seu dinheiro gasto em salários. Lembra dos bêbados que desfrutaram de uma festa de prazer e gastaram todo o seu dinheiro? Isso é realmente uma armadilha para extinguir todos os seus salários e reinvesti-los de volta. Akechi acha que esses seres inferiores são comparáveis a animais que são pegos em uma armadilha simples, sem pensar. O diretor pergunta sobre quaisquer relatórios incomuns e aprende que um escravo parece estar economizando dinheiro para o prometido paraíso paz. Claro, a mera menção de tal tolo faz todo o departamento rir como palhaços, porque eles acham impossível economizar 1 milhão de ienes com tal estratégia. Ao mesmo tempo, Akechi está intrigado com a menção deste escravo e quer investigá-lo. No dia seguinte, Mazapar aparece na porta de Michio pedindo para ele sair. Mas parece que nosso garoto já está lá fora e o chama de trás do abrigo. Masa curiosamente dá uma olhada, mas ele não pode acreditar em seus olhos. Michio está aqui treinando para lutar contra Goku. Este homem está parecendo sarado pra caralho, mesmo em uma ilha onde eles mal te dão comida para sobreviver. Sem interromper seu treinamento, ele pergunta o que Masa quer dele. Completamente atordoado com o que ele está fazendo, Masa explica que ele realmente veio aqui para que eles possam ir trabalhar juntos, mas ele está sem palavras agora. Michio para seu treinamento e explica que está tentando fortalecer seu corpo fraco. Afinal, se ele vai ter que cumprir seus objetivos, ele certamente precisa ter a força para alcançar seu nível anterior para que possa matar os bastardos que o traíram. Claro, Masa não sabe nada sobre a vida passada de Michio e simplesmente pensa em nosso garoto como um esquisito por treinar antes de um dia de trabalho infernal. Ouvir a conversa deles faz Kyo sair também. Ele acabou de acordar e olha para o homem à sua frente. Masa rapidamente se apresenta como colega de trabalho de Michio no local de mineração. Infelizmente, o nome Masa deixa o garotinho todo irritado porque Michio tem entregado todo o seu dinheiro a ele. Kyo exige que seus salários sejam devolvidos imediatamente, afirmando que eles iriam usar esse dinheiro para comprar comida. O pobre garoto expressa sua miséria, pois eles nunca têm dinheiro suficiente para encher suas barrigas. A expressão de Kyo deixa as memórias de Masa inundando sua cabeça, lembrando um tempo em que sua irmãzinha Yui se sentia faminta. Masa cozinhava para ela e cuidava dela, e a garotinha gostava dos pratos de seu irmão mais velho. A lembrança dele fazendo torradas de pão para Yui, a alegria que ele sentia ao fazê-las. Masa quer experimentar tudo isso de novo. Então ele se ajoelha para Kyo e pede desculpas por pegar o dinheiro de Michio. Perceba como ele não está repreendendo uma criança ou tentando explicar em termos que apenas adultos entenderiam. Isso é chamado de inteligência emocional. Para colorir uma nova experiência para Kyo, ele diz ao garoto que trará um presente da próxima vez para que eles possam esquecer este momento. Embora um pouco frustrado, Kyo está bem em aceitar o presente, desde que valha um bom dinheiro. Enquanto eles estão dando risada, nosso garoto veste sua camisa para dar as boas-vindas ao infernal dia de trabalho pela frente. Na próxima cena, eles estão nas minas. Os escravos estão trabalhando desumanamente duro, deixando alguns deles à beira da exaustão. Na verdade, Masa percebe o estado perigoso de Haida e sinaliza seu outro amigo Ishizuka para cobrir sua posição. Ishizuka rapidamente salta para o pesado saco de Haida. Ele insiste em fazer a sua parte do trabalho enquanto consegue algum descanso. A impressionante qualidade de liderança de Masa é realmente notada pelo próprio diretor. Os trabalhadores ficam chocados, incapazes de acreditar que o próprio Akechi
veio encontrá-los. O diretor está genuinamente impressionado com a preocupação de Masa com o bem-estar de seus colegas. Os rumores sobre a sua competência parecem ser verdadeiros. Enquanto isso, Masa está aqui a questionar como um mero inseto, como ele se tornou um interesse súbito do diretor. Akechi explica que a capacidade de Masa de gerar resultados de alta qualidade para a sua equipa, sempre gerindo adequadamente, sem qualquer violência, foi notada aos olhos do grupo administrativo. O cara está aqui a tremer em choque antes de baixar o corpo para agradecer ao diretor pelas suas gentis palavras. Akechi sorri. Algo me diz que esse idiota malvado está a tramar algo. O diretor diz a Masa que ele realmente veio dar ao jovem um bônus especial por demonstrar tal competência. Ser recompensado pelo seu trabalho árduo é incomum entre os trabalhadores. Então Masa é genuinamente apanhado de surpresa, enquanto Akechi acredita que uma recompensa pode aumentar a sua motivação para trabalhar. No fundo, o Oshima parece enojado por alguma razão, sinalizando que algo terrível está prestes a acontecer. Até o nosso rapaz, Michio, está a observar atentamente a cena a desenrolar-se. O astuto diretor explica que para receber tal recompensa, eles devem conversar em um lugar seguro, já que esta mina está cheia de pessoas maldosas que podem roubar a sua recompensa. E com essas palavras, ele atrai Masa para fora, implorando-lhe para vir com eles para um local mais seguro. Procurando rapidamente a orientação de Michio, ele diz ao nosso rapaz que neste ritmo ele pode realmente alcançar o seu sonho de adquirir o passe paraíso. No entanto, os sentidos do nosso rapaz estão em alerta máximo. Ele quer que Masa fique atento porque algo na situação parece suspeito. Claro, dominado pela emoção da recompensa, Masa pensa que vai ficar tudo bem, que é um sinal de boa sorte e uma bênção pelo trabalho árduo. E então ele rapidamente dispara para alcançar o grupo de Akechi. Antes de partir, Kusanagi se dirige a Michio pelo nome enquanto um sorriso surge no seu rosto. Ele dá ao nosso rapaz um sorriso maldoso, questionando se ele está preocupado que algo vá acontecer ao seu amigo. Kusanagi acaba por dizer a Michio que eles vão usar o lugar de Masa para uma reunião. Na próxima cena, é exatamente isso que acaba por acontecer. O cara inocente traz o grupo de Akechi de volta para o seu lugar, envergonhado de convidar os seus amigos para uma casa imunda. O diretor rebate e argumenta que uma sala fechada é ideal para a sua conversa. Sim, estou a começar a ver alguns grandes sinais de morte. F no chat para Masa. De qualquer forma, ele rapidamente os acolhe, mais uma vez pedindo desculpas pela sua casa desconfortável e suja. Com uma expressão cheia de alegria, ele diz aos seus convidados para se sentirem à vontade enquanto ele prepara um chá para o grupo desfrutar. Mas é aí que acontece. A máscara do cruel diretor finalmente escorrega quando ele revela o seu nojo pelo lugar imundo. Antes que Masa possa sequer processar o que está a acontecer, Akechi sinaliza aos seus homens para revistarem cada centímetro da sua casa. Os seus homens rapidamente destroem tudo em busca de sinais de dinheiro, enquanto Masa é incapaz de os impedir. O pobre cara acaba por levar um poderoso soco na barriga pelas mãos de Kusanagi, deixando-o a vomitar no chão só para recuperar o fôlego. Em seguida, um cara monta em cima das suas costas, restringindo ambos os seus braços. A miséria do pobre Masa atinge um novo ponto baixo, pois ele não consegue entender o que está a acontecer. O aspirante a Aizen aqui faz a pose clichê dos óculos e partilha a intenção de Masa de comprar o passe paraíso. O diretor quer que ele revele onde está a esconder todo o seu precioso dinheiro. O pobre cara fica sem palavras até que o brutal diretor o agarra pelo cabelo, tratando-o como se fosse sub-humano, enquanto lhe martela na cabeça que ele não gosta de perder tempo. O implacável Akechi garante-lhe que, se ele não revelar a localização do dinheiro, ele perderá mais do que apenas o seu dinheiro. O pobre Masa percebe que a treta do bônus especial tem sido uma mentira o tempo todo. Enquanto o diretor se sente enojado com o seu baixo QI, reduzido a lágrimas e a um estado patético, Masa implora por misericórdia, afirmando que não tem dinheiro nenhum, pois ele é apenas um escravo. No entanto, Akechi não gosta de perder tempo e dá-lhe uma bofetada, atirando-o ao chão.
Com o escravo se recusando a cooperar, o diretor ordena aos seus homens que executem a próxima fase da operação. Com um alicate na mão, o homem se aproxima do indefeso Masa, que está aterrorizado pela sua vida. O homem enfia a ferramenta diretamente na sua boca, fixando o seu aperto nos seus dentes incisivos frontais. Misericordiosamente, o homem começa a puxar o seu dente enquanto Masa se contorce de dor e chora, implorando para que parem. O diretor psicótico ignora os seus gritos e ordena aos seus homens que terminem. O resultado, uma dor de dente comparável à sua visita média ao consultório do dentista. Sangue jorra da sua boca, enquanto Masa perde a cabeça em choque e agonia. O diretor lembra o escravo da sua posição e do que ele disse antes. Se Masa simplesmente tivesse desistido da localização, ele não teria que suportar tal tortura. Mas não acaba aqui. Akechi está mais do que entusiasmado para fazê-lo novamente se Masa se recusar a falar, com cada recusa resultando na perda de outra parte de si mesmo pelo escravo. Na próxima cena, podemos ver os trabalhadores que acabaram de concluir o seu dia de trabalho para uma pausa. Eles estão a falar sobre Masa e como ele e o diretor desapareceram por muito tempo. Enquanto alguns especulam que o chefe da operação se afeiçoou realmente ao seu amigo, o nosso rapaz não tem tanta certeza. Ele vê o vice-diretor, o Oshima, a retornar para eles, mas com um olhar de decepção e tristeza. Curioso sobre o que aconteceu ao seu amigo, Michio pergunta pela condição de Masa. O vice-diretor faz o seu melhor para fingir ignorância, agindo como se não soubesse de nada. Mas Michio rebate, respondendo que sabe que esses caras estão a tramar algo nos bastidores. O Ishima não estava à espera de ser confrontado e colocado em apuros. Mas para a segurança de Michio, ele dá ao cara um conselho. Ele não quer que ele investigue mais a fundo se ele valoriza a sua própria segurança. O conselho frustra o nosso rapaz, mas infelizmente não há muito que ele possa fazer nesta situação. E então, na próxima cena, percebemos que a brutal tortura de Masa ainda não terminou. Não! Ele perdeu a maioria dos seus dentes e nem sequer consegue dizer uma coisa sem chorar de dor. Vendo-o a rastejar na terra, Akechi aconselha o escravo a parar de resistir, ou então ele nunca mais será capaz de comer da mesma forma. Murmurando as poucas palavras que consegue no seu estado patético, Masa ruge mais uma vez. Ele não tem dinheiro nenhum, então ele não pode dizer nada. A sua atitude persistente irrita ainda mais o diretor, forçando-o a prolongar a tortura. Masa perde mais um dente, mas aqui está a parte absolutamente aterradora. Desta vez, os seus captores empurram o mesmo dente afiado para cima nas suas gengivas, causando uma quantidade enorme de dor. Tendo colocado o dente de volta onde estava, Akechi sorri. O bastardo provavelmente está a pensar que está a ser legal sobre isso também. Os métodos de tortura do diretor parecem ser claros. Ele vai certificar-se de que o escravo perde todos os seus dentes e então ele vai fazer com que os seus homens os plantem de volta. Este psicopata canta ao som da extração e reimplantação, enquanto Masa continua a perder os seus dentes antes de serem enfiados de volta de forma agonizante. Eles fizeram uma completa bagunça da sua boca sem misericórdia ou planos de parar a vista. Verdadeiramente, ele estava a lidar com os humanos mais abomináveis do planeta, aqueles que tiravam grande prazer no sofrimento dos outros. A mesma música continua enquanto o diretor tem grande êxtase, que é tragicamente contrastado pelos gritos aterrorizantes de Masa. Com mais uma sessão de tortura concluída, o diretor pergunta-se se o escravo finalmente decidiu mudar de ideia sobre o dinheiro. O rosto de Masa repousa entre os seus dentes lascados. A única coisa que conforta este jovem são as doces memórias da sua irmã. Essa liberdade, essa alegria, esse futuro é a razão pela qual ele se aguentou por tanto tempo. Na verdade, ele planeia continuar, prometendo nunca desistir porque Masa está disposto a fazer tudo para sair desta ilha de merda. De volta à casa, a sua irmãzinha Yui teve alguns problemas médicos que exigiram cirurgia. A cirurgia foi um sucesso, mas deixou a sua irmã triste com o dinheiro do seu irmão. Masa não a deixou sentir nada e disse-lhe que tinha conseguido um novo emprego e que ele ia certificar-se de ganhar muito por causa dela. E é por isso que,
Apesar de estar no ponto mais baixo da sua vida, tendo sofrido uma dor incompreensível nas mãos dos seus captores, Masa se recusa a desistir. Ele não quer que a sua irmã fique sozinha. Tenho que parar e admitir uma coisa. Masa acaba de se tornar o meu personagem favorito, ainda mais do que Michio. Que cara incrível! O diretor está a começar a atingir o seu limite. Ele não consegue acreditar que um mero escravo esteja aqui a lutar e ainda a agir como Durão na situação em que se encontra. Em resposta, Masa continua imóvel e mantém suas chaves frenas. Ele não tem dinheiro. Akechi está ficando sem opções até que Kusanagi decide que é uma boa ideia intervir. A primeira coisa que esse brutamontes faz é chutar seus próprios homens. Até o diretor está chocado com o movimento repentino de Kusanagi. O bruto loiro acha que as táticas atuais estão falhando e que é hora de mudar as estratégias. Antes que Akechi possa perguntar o que ele quer, Kusanagi agarra o escravo choramingando e admite que está realmente orgulhoso do espírito de Masa. Por mais orgulhoso que esteja, este homem rapidamente inventa um Haymaker 9000 e o entrega diretamente nas entranhas de Masa, literalmente quebrando suas costelas. Cuspindo sangue em mais uma onda de dor inimaginável, Masa está se arrastando para recuperar o fôlego. O loiro está mais uma vez impressionado e acha que as pessoas que se recusam a falar mesmo depois de uma surra são as mais agradáveis de torturar. Então, basicamente, este homem está aqui se divertindo enquanto destrói a persistência de Masa. Ele carrega mais um soco, o mesmo soco que é capaz de quebrar um osso a cada impacto. O escravo torturado descreve essa situação em sua mente, acreditando que os socos de Kusanagi são ainda mais dolorosos do que a tortura de arrancar dentes que ele suportou o dia todo. Tendo grande prazer em atingi-lo, Kusanagi se prepara para atingi-lo novamente. Se este ataque acertar sua cabeça, até Masa sabe que pode não sobreviver. Seus pensamentos finais são mais uma vez as preciosas memórias de sua irmã, que realmente só se importa que seu irmão volte vivo. O soco ceifador de almas atinge o corpo de Masa, enquanto Akechi aprecia a cena, comentando que todas as suas misérias poderiam parar se ele começasse a falar. A brutal surra continua. Kusanagi o destrói pela frente e por trás, tratando-o como um saco de pancadas. A tortura de Masa é unida ao rosto amado de sua irmã. Ele é mandado voando a cada soco e ainda se recusa a falar. A compostura do diretor está começando a rachar. Ele ruge para o escravo para revelar a maldita localização do dinheiro. Apesar de todo o inferno que suportou, Masa ainda não cai. Ele mantém sua postura. Não há dinheiro? Que cara! Akechi termina com a tortura e dá permissão total ao brutamontes para acabar com sua vida. Tendo grande prazer, o cara carrega um soco monstruoso enquanto a cena corta. Enquanto isso está acontecendo, Michio está correndo em velocidade máxima para alcançar o lugar de seu amigo, claramente preocupado após sua conversa com o vice-diretor. Mas quando ele chega lá dentro não há nada além de um homem lamentável coberto de sangue e hematomas por todo o corpo, um homem que mal consegue respirar, mas ainda consegue pronunciar o nome de Michio. Michio fica horrorizado ao ver seu amigo em tal condição e o mantém no lugar. Graças à sua experiência militar, ele entende totalmente a terrível condição em que Masa se encontra. Este garoto fraturou a maioria de suas costelas inferiores, e até mesmo sua respiração está em uma taxa alarmantemente rápida. Esta é uma má notícia, especialmente quando há uma chance de uma costela perfurar um de seus pulmões. Quanto ao seu rosto, Masa parece ter fraturas no nariz e na órbita ocular por todo o corpo, sem mencionar as fraturas no crânio também. Há ferimentos dolorosos por facada dentro de suas gengivas e claramente nenhum dente para ser encontrado. Acho que as esperanças de Michio para a vida de seu amigo estão diminuindo lentamente, assim como as minhas quando vejo Masa em tal estado. Pulso fraco aliado a lesões tão traumáticas só leva a uma pergunta na mente do nosso garoto. Ele está morrendo de vontade de saber que tipo de humanos continuam a torturar alguém a tal ponto. Apesar de seu estado, Masa junta um monte de frases e sente muito por não seguir o conselho de Michio. No final, eles realmente estavam atrás de seu dinheiro. Mas mesmo depois de toda essa tortura, ele não cedeu. Ele o protegeu com sua vida.
Toda essa determinação mal importa mais porque o dinheiro é inútil para Masa na condição em que ele se encontra. Então ele toma uma decisão nobre de confiar cada centavo ao seu amigo Michio. Mas por causa das crenças pessoais de Michio, ele não gosta de ter favores devidos. Na verdade, ele tem esperança na recuperação de seu amigo e quer que Masa o use para se ajudar. No entanto, parece que o espírito de Masa já aceitou a dura realidade. Ele não vai sobreviver. Ele está morrendo nos braços de seu amigo. E se ele não entregar o valor para a única pessoa em quem mais confia, tudo será em vão. E então Masa revela o local onde o dinheiro está guardado. O lugar é logo ali, é uma árvore marcada e bem ao lado dela o dinheiro está enterrado embaixo. Masa entende totalmente que ele está trabalhando dia e noite para adquirir esse valor. O fato de ele estar confiando isso a Michio significa muito. A única coisa que ele pede em troca é que Michio encontre sua irmã quando ele sair da ilha. A menção de uma irmã surpreende nosso garoto. Mesmo na morte, Masa não pode deixar de se alegrar nas memórias que compartilhou com ela, de como ela cortou sua saia favorita apenas para dar a seu irmão um presente por trabalhar tanto. Mal consigo imaginar alguém sorrindo depois da tortura que Masa passou, mas ele ainda sente felicidade sabendo que Michio a encontrará e a ajudará. No entanto, nosso garoto não se sente certo em suas chances e acha que é uma promessa muito acima dele. Masa sucumbe ao pavor e grita com ele em negação, implorando e suplicando que ele cuide de Yui Honjo, sua única e querida irmã. E quando ele finalmente se encontrar com ela, Masa quer que Michio transmita a mensagem de que seu irmão mais velho nunca se esqueceu dela, mesmo em seus momentos finais. Dizendo essas palavras, o corpo de Masa fica mole, seu espírito se quebra e ele parte para o descanso eterno. Só conheço este personagem secundário há alguns capítulos e meu respeito por ele está nas alturas. Curta este vídeo se você sentir o mesmo. Michio está sobrecarregado com a garantia de uma despedida adequada para seu querido amigo. Ele fecha os olhos e abraça o momento com coragem e silêncio. Em cada lágrima que Masa derramou, uma memória de sua irmã permaneceu. Um belo final. Lá fora, Michio leva o corpo de seu amigo para um enterro adequado, enquanto alguém observa a cena de perto. Chegando à mesma árvore de que Masa falou, Michio rapidamente começa a cavar o local. Depois de um tempo, ele descobre uma caixa dentro. Ele a retira e a descobre, revelando as economias duramente conquistadas de seu amigo. Michio se vira para o corpo de Masa e garante que garantiu o valor. Lembra do pano que sua irmã lhe deu? Está amarrado em seu braço esquerdo. Michio rapidamente desfaz o nó e decide manter isso como um token final para se lembrar de seu amigo. Ele o junta em volta de seu rosto, usando-o como uma máscara, e agradece ao amigo por ajudá-lo. Justo quando todos nós pensamos que a merda iria se acalmar, a Cat e seus capangas chegam do nada. Eles estão surpresos que Masa suportou a tortura até sua morte, perdendo sua vida, bem como seu dinheiro, porque agora eles o localizaram. Aos olhos do diretor psicótico, é um final adequado para um monte de lixo que se alimenta do fundo. Michio simplesmente olha para ele sem uma resposta, enquanto a Kechi rapidamente diz ao escravo sem importância para render o valor. Nosso garoto se levanta e dá a esse escória o olhar lateral mais cruel que já vi, recusando-se a desistir do valor. O diretor vê Michio como nada mais do que apenas outro escravo tolo. Ele diz a seus homens para pegar rapidamente o dinheiro, acreditando que será tão fácil quanto da última vez. 3 caras rapidamente se lançam para frente, pensando que seus números lhes servem de vantagem. Mas de que servem os números se você está enfrentando o protagonista? Parecendo legal pra caralho, Michio libera um primeiro soco brutal, tirando o fôlego do cara. Ele não para por aí. Manobrando excelentemente do primeiro ataque, ele continua com um combo completo contra o segundo cara também. O terceiro e último tolo tenta surpreendê-lo com um soco de traição, mas Michio entrega um quebra-mandíbula 9000 uppercut bem na sua maldita cara. Os 3 homens são imediatamente derrubados como se não fossem nada mais do que crianças. Finalmente, nosso garoto quebra seu silêncio, afirmando que o dinheiro foi confiado a ele por seu amigo. Os fundos de guerra serão usados para seus próprios objetivos, e se alguém ousar roubá-los dele, ele se certificará de aniquilá-los.
O diretor acha que seus homens são inúteis e decide trazer uma arma para uma luta com as mãos. Este homem pensa que a resposta para todos os problemas é uma Glock. E sim, eu sei que ele não está segurando uma Glock nesta cena, mas você entendeu. Michio se alarma ao ver a arma. Por mais rápido que seja, não pode dar um soco numa bala. Mas graças ao ego do Brutamontes loiro, Kusanagi intervém, achando que não vale a pena usar uma bala. Parece que está dando bons conselhos ao diretor, quando na verdade este homem só quer uma chance de terminar a luta da primeira vez. O cara quer brigar a cada oportunidade. Manda o endereço desse cara para o Goku. Michio não se sente intimidado, enquanto o diretor ordena que Kusanagi termine as coisas rapidamente. Ambos os lutadores entram em posição de luta. Serei o óbvio e direi que nosso garoto está claramente em desvantagem em termos de tamanho e força aqui. Kusanagi sabe disso e avança como um predador se fixando em seu alvo. A luta começa com Michio bloqueando e desviando seus golpes, sofrendo danos mínimos. Desta pequena troca, ele adquiriu uma percepção do estilo de luta de Kusanagi. Ele tem as habilidades de um pugilista profissional e até se dá o trabalho de elogiar o impressionante trabalho de pés do nosso garoto. Ao mesmo tempo, Kusanagi acredita que só se pode desviar por tanto tempo, mas o que ele não sabe é que Michio tem instinto ultra para expande esquiva infinita, porque ele faz exatamente isso e conecta um soco poderoso contra o fígado do cara. Inicialmente, parece que o ataque causou sérios danos, mas esta história retrata o conceito de tamanho e força perfeitamente porque o loiro aqui não sente nada, mesmo após o ataque. Um golpe no fígado não é brincadeira, e ainda assim Kusanagi está agindo como se mal o tivesse feito cócegas, provando que Michio realmente terá que melhorar seu jogo para derrotá-lo. Em resposta, Kusanagi desfere um soco sólido, e seu ataque literalmente manda nosso garoto voando para trás. É um golpe tão brutal que leva um segundo para Michio manter sua postura depois. Adicionando o comentário de Akichi, ele acha que um gato só pode se esquivar tanto contra um tigre. Apesar da conversa de merda, Michio volta ao seu ringue e oferece uma enxurrada de socos para derrubar Kusanagi. Seus impressionantes socos e velocidade são suficientes para surpreender o diretor, mas novamente, este nível de força não será suficiente para derrubar um oponente monstruoso como Kusanagi. Por falar nisso, o cara prepara mais um soco poderoso, alertando nosso garoto para bloquear com os dois braços. O golpe se conecta e, devastadoramente, lança Michio no ar novamente. Mais uma vez, ele teve que recuperar sua postura, mas só que desta vez, nosso garoto está parado na beira do precipício. Se ele cair desta altura, a morte é garantida. Kusanagi continua furioso, acreditando que desviar não ajudará muito o escravo, mas Michio usa seu QI de batalha insano e espera pelo soco. Então ele deixa o soco passar por ele, usando essa breve janela para lançar um gancho brutal contra o rosto de seu oponente, obliterando pelo menos 20 células cerebrais com o ataque. O ataque se conecta e genuinamente deixa Kusanagi atordoado após o impacto. Seu corpo pode ser robusto, mas a cabeça humana só pode suportar tanto trauma físico. O primeiro soco bem-sucedido de Michio pode ter começado a mudar a maré da batalha. No entanto, Kusanagi, em vez disso, sente grande alegria por estar sendo empurrado pela primeira vez. Ele está vendo esta batalha como uma luta real. Ambos entram novamente em suas posições de luta e se preparam gloriosamente para outra troca. O loiro percebe a posição de contra-ataque de seu oponente e desta vez está pronto para isso. Então, quando ele dá um soco, ele realmente o para bem na frente do rosto de Michio. Isso é realmente chamado de finta, e Kusanagi a usa excelentemente a seu favor para preparar seu ataque real, um chute. Da perspectiva do diretor, nosso garoto está observando atentamente os movimentos de Kusanagi, pensando nele como seu boxeador comum. Mas aqui está a questão. Este brutamontes loiro também sabe como dar chutes entre seus ataques, complicando seu estilo de luta. No espaço de alguns segundos, a intuição de Michio entra em ação enquanto ele muda rapidamente sua posição para bloquear o chute destrutivo que visa sua cabeça. Sua defesa bem-sucedida atordoa Kusanagi por um bom minuto e o deixa assustado com uma abertura.
Nosso garoto o derruba aproveitando esta oportunidade, dominando o chão. Ver Kusanagi sobrecarregado e dominado assim atordoou a própria alma do diretor. Até mesmo o próprio Brutamontes está sem palavras. É como se Michio lesse sua intenção de criar uma finta e usar um chute desde o início. Enquanto ele está dominando um cara 2 vezes maior que ele, Michio explica que podia ler a sutil diferença em sua postura corporal inferior, indicando a ele que seu oponente também está acostumado a chutar. E com essa pepita de explicação, Michio joga o cotovelo na cara dele, deixando uma dor crepitante no rosto de Kusanagi. Este cara está basicamente acabado, enquanto Michio prepara outro cotovelo para terminar a luta. Mas de alguma forma, Kusanagi consegue trazer as probabilidades de volta a seu favor. Ele consegue agarrar o pescoço do nosso garoto, deixando-o extremamente vulnerável em tal posição. O cabeça de carne loiro acha que é uma pena porque Michio chegou muito perto de vencer a luta, mas ele rapidamente se esqueceu de uma coisa. Esta não é uma luta de artes marciais onde eles têm que seguir as regras. Dizendo isso, ele bate nosso garoto no chão e começa a estrangulá-lo. Kusanagi ruge que esta batalha é uma briga adequada onde tudo vale. Michio está lutando para respirar e realmente não tem muitas opções aqui. Quanto ao diretor, a Cat está abraçando o entretenimento. Ele nunca viu Kusanagi dar tudo de si contra ninguém assim antes. Mesmo que muitos escravos no passado se rebelassem, nunca deu certo para eles. Alguns deles eram até habilidosos em artes marciais, mas no final foram massacrados pelas mãos de Kusanagi. A questão é que esse cara luta sujo. Ele é um brigão. Ele é um lutador de rua, literalmente. É por isso que ele pensa que está acima dos artistas marciais comuns, que são muito inferiores ao seu nível. Sua experiência em batalhas passadas lhe dá confiança enquanto ele estrangula Michio no chão. Felizmente para nosso garoto, ele rapidamente aplica a técnica correta e inclina um golpe de palma contra o pescoço de Kusanagi. Além disso, ele posiciona sua perna em uma postura que distancia seu oponente de obter uma boa pegada nele. Kusanagi está começando a perceber que não está lidando com um artista marcial comum aqui. Nosso garoto rapidamente mostra quem é o chefe manobrando suas pernas em uma posição que trava o braço de Kusanagi. E então, usando a mesma manobra, Michio transfere o impulso para o peso da parte inferior do corpo, esmagando Kusanagi no chão e recuperando suas chances de vitória. O Brutamontes loiro nem tem a chance de processar a situação. Michio trancou seu braço e o empurra para baixo para mantê-lo no lugar. Entendendo a posição em que estão, Michio lembra seu querido oponente da merda que ele disse antes. Se esta é uma briga de verdade, então tudo vale, certo? Para demonstrar seu ponto, nosso garoto quebra o braço de Kusanagi, enviando-lhe um rio de dor rugindo. Perder um braço o torna a putinha de Michio. Nosso garoto sobe em cima dele e enfatiza que, embora esta seja uma briga aos olhos de Kusanagi, para ele, esta luta é ainda menos do que isso. É apenas uma matança de um homem, o homem mais perigoso que o exército de Aldomir já recrutou em sua unidade especial, George Tsai. Ele tinha um recorde por ter uma capacidade de combate incomparável, então suas lutas dificilmente poderiam ser chamadas de briga. Kusanagi não sabe nada disso. Ele está apenas intrigado com o que um mero escravo tem a oferecer. Aplicando uma tática suja, ele usa seus dedos e mira diretamente nos olhos de Michio. Respondendo a uma tática suja, com uma tentativa suja própria, Michio esmaga sua cabeça contra a força dos dedos, quebrando-os imediatamente e dando a Kusanagi outra experiência dolorosa. A questão sobre Michio é que em sua vida passada, tudo o que ele já conheceu é uma batalha entre a vida e a morte como um soldado. Ele é uma máquina de matar que não tem nenhuma restrição. Na verdade, mesmo agora, ele faz um impulso total de seu cotovelo com o objetivo de esmagar a cabeça de Kusanagi. Felizmente para Kusanagi, ele foi capaz de evitá-lo a tempo, mas o mesmo cotovelo maldito não tinha nenhuma forma de hesitação por trás dele. Até mesmo deixou uma marca no chão, fazendo o brigão questionar contra quem diabos ele está lutando. Qualquer homem comum teria hesitado antes do ato de tirar uma vida. Mas Michio, um mero escravo, está parecendo não mostrar sinais de hesitação. É como uma terça-feira normal para ele. Ele nem se importa ou mostra emoção.
Ele está literalmente sendo John Wick sobre isso e pensa que é apenas outra morte. A percepção finalmente atinge Kusanagi. Ele está lidando com alguém que só vai parar quando matar seu alvo. Pateticamente, o brigão tenta bloquear com seus braços quebrados, mas ele deixou uma abertura que Michio explorou facilmente, visando um ponto de pressão em seu pescoço, somando-se à sua dor agonizante. Agora a situação se inverteu completamente. É Michio segurando e estrangulando seu oponente, e Kusanagi percebendo rapidamente que cometeu um grave erro ao entender esse cara. Aos seus olhos, não há dúvida sobre o fato de que Michio é uma máquina de matar literal. Era a última coisa que ele pensava antes do nosso garoto lhe dar um soco brutal, nocauteando-o. Falemos sobre o estilo de luta do nosso garoto. George Tsai, ou melhor, Michio, é especializado num estilo de artes marciais eficiente chamado Krav Maga. A maioria das forças especiais usa-o em diferentes países e é frequentemente considerado a arte marcial mais forte do mundo para combates próximos. A propósito, nocautear alguém não é suficiente para o nosso garoto. Ele pega uma pedra grossa do chão e pretende esmagar o crânio de Kusanagi com ela. Fixando o olhar para esmagar a sua cabeça em pedaços, Michio não hesita em balançar a pedra até o fim. No momento em que está prestes a conectar a pedra com a cabeça de Kusanagi, as palavras de Kyo começam a fluir de volta para a sua mente. O rapaz que implorou a uma máquina de matar implacável para não se tornar um assassino, lembrando-se desse momento, faz com que Michio reconsidere as suas ações. Ele atira a pedra para dentro de água. A luta termina com Kusanagi fora de ação. Ou assim pensas, porque este cabeça de vento teimoso levanta-se um minuto depois para recomeçar. O mano perdeu tipo metade dos dentes e ainda está aqui a falar sobre gostar da luta. O tipo quer lutar até a morte e Michio rapidamente percebe que a segunda ronda está prestes a começar. Mas antes que qualquer um deles pudesse fazer alguma coisa, o nosso garoto ouve a Kitia carregar a arma por trás. Ouvindo isso, ele desvia-se rapidamente antes que o tiro seja disparado, fazendo com que ele escape da linha de visão. Infelizmente para Kusanagi, o mano acabou por levar o tiro de graça. Ter se desviado do encontro coloca o nosso garoto em apuros, porque ele está a dirigir-se diretamente para o mar. Enquanto ele tem de se preocupar em cair, Kusanagi está aqui a processar o ferimento de bala no peito. A propósito, Michio conseguiu agarrar a borda da falésia para sobreviver, enquanto o diretor está aqui frustrado por ter falhado o único tiro para derrubar o escravo. Ao mesmo tempo, ele nem sequer se sente culpado por ter baleado Kusanagi por acidente. Aos seus olhos, o mano é apenas um perdedor que não conseguiu derrotar um escravo. O bruto loiro pragueja contra ele pela sua súbita traição, mas este diretor psicótico acha que é natural abater os seus servos quando eles já não lhe servem para nada. No ato final de rebelião, Kusanagi avança. Sim, o mano está a atacar o tipo que está a segurar uma arma apontada para ele. Akechi tem um grande prazer em lhe dar inúmeros tiros. Agora eu não sei que tipo de armadura de enredo este cabrão loiro está a usar, mas diz-me como é que ele consegue correr através de múltiplos ferimentos de bala. Até o diretor está tipo, que raio está a acontecer? No ato final de rebelião de Kusanagi, ele carrega um poderoso Texas Smash apontado diretamente para a cara feia do diretor. Akechi sabe que se ele sofrer este ataque, ele não vai mais conseguir ver-se ao espelho. Então ele ativa o seu aimbot e vai para um tiro na cabeça limpo em Kusanagi, parando a sua fúria e terminando a luta. O murro só parou a alguns centímetros do rosto de Akechi, então ainda o fez cagar nas calças. É que ele não conseguiu experimentar a pancada física disso. O cadáver sem vida de Kusanagi cai no chão, enquanto o diretor é deixado a rir como um maníaco. Ele celebra o momento chutando o cadáver de Kusanagi por aí, acreditando que é uma boa libertação para um cão raivoso e inútil como ele. Eu nem sequer estou a brincar. O mano tem tanta raiva contra o seu corpo morto que não consegue parar de o chutar por aí. Akechi ruge para os seus subordinados derrotados para se levantarem e apresentarem um relatório imediato. Ele quer culpar Michio pela morte de Kusanagi, acusando-o de roubar uma arma. Finalmente, ele volta a sua atenção para o homem responsável. Michio está a encará-lo à distância, avaliando as suas opções.
O diretor aplaude-o por ter chegado tão longe com a sua incrível proeza de luta. Mas ao mesmo tempo, o diretor sinistro lembra Michio que um único homem não pode vencer uma guerra, por muito que tente. No final, as armas e a estratégia vencem todas. Surpreendentemente, Michio levanta as mãos no ar como que a dizer que se rende. Este gesto surge como uma surpresa aos olhos de Akechi, que tem um grande prazer em saber que até um lutador poderoso tem medo de ser apanhado no fim de uma arma. Michio não diz uma palavra e mantém a sua posição para se render. O diretor não quer poupar a sua vida, afinal. Ele acabou de desperdiçar o seu tempo e as suas preciosas balas. Arrogantemente, Akechi caminha até o tipo, apontando que o escravo fez uma má escolha ao correr para a borda de uma falésia. Michio finalmente quebra o seu silêncio, afirmando que ele realmente fez a escolha certa. O diretor ouve um som repentino, questionando de onde está a vir. Vocês lembram-se dos drones aimbot de antes? Sim, eles acabaram de ser ativados graças à tentativa de Michio de descer a falésia. O diretor percebe exatamente o que vai acontecer. Eu acho que todos nós percebemos. Antes que qualquer um dos homens do diretor pudesse entender a situação, eles foram imediatamente baleados até a morte. Um tipo cai no chão, deixando Akishi perceber que ele está prestes a ter o seu mundo abalado pelo drone. Os seus rostos desesperados são uma visão a contemplar, especialmente em frente a uma máquina que não dá a mínima para o que és quando tranca os seus alvos. Dois dos outros homens começam a correr na direção oposta, pensando que será suficiente para salvar as suas vidas. Mas o drone percebe o seu movimento e tranca no modo de perseguição. Agora não vai parar até ter alcançado o seu único objetivo singular, a eliminação do alvo. Vamos assumir os pensamentos de Michio por um momento. Ele reflete que o perseguidor louco é notório por caçar qualquer coisa que se mova e elimina sem pensar duas vezes. O mesmo acontece quando ambos os tipos são baleados até a morte de uma forma satisfatória. O diretor, que ainda tem uma arma apontada para a cabeça de Michio, está praticamente a tremer à vista. O nosso garoto entende que este bastardo, Akechi, ainda não moveu sequer um músculo. Isto porque ele sabe sobre drones, mais especificamente, o modelo de drone perseguidor louco. Isto coloca ambos num impasse. Se algum deles tentar fugir, o drone irá aniquilá-los. O drone regressa para examinar a área enquanto o diretor entra nos seus pensamentos. Ele não tem ideia de como um mero escravo foi capaz de atrair o drone até aqui. Os escravos comuns na ilha nem sequer sabiam da existência do drone. Mesmo assim, Akechi está amaldiçoado com todo o resto. Tudo o que ele se importa agora é matar o escravo à sua frente, que provou ser muito mais perigoso do que ele jamais pensou. Antes que ele aperte o gatilho, Michio começa a falar novamente, apontando o conhecimento do diretor sobre o drone. Ele também lembra alegremente ao diretor que se ele acabar por apertar o gatilho, não é apenas Michio que vai morrer, mas sim o drone vai garantir que Akishi vai acabar numa dúzia de buracos ele mesmo. O diretor fica alarmado com as suas palavras, mas ele acha que o nosso garoto está a blefar. Por mais inteligente que seja a tecnologia de detecção, ele acha que não é inteligente o suficiente para rastrear um movimento de um gatilho. Ouvindo isto, Michio muda a sua abordagem e encoraja o diretor a tentar atirar nele então. Ele irá facilmente encontrar a resposta se é realmente um blefe ou não. Akechi está no seu limite, enquanto o nosso garoto continua a insultá-lo na sua cara, chamando-o de cobarde que não pode fazer mais do que lançar insultos a outras pessoas. De facto, ele incutiu tanto medo no diretor que Akechi nem sequer está a mover a sua boca sem a sua intenção. Irrita-o até ao âmago que um escravo esteja a brincar com ele. Akechi quer matar um monte de lixo à sua frente por sequer se atrever a dizer tais palavras. Como parece agora, ele considera que se ele apertar o gatilho, o drone não será capaz de rastrear alguns centímetros de movimento. Ao mesmo tempo, o medo persistente do drone reagir nessa pequena janela paira sobre a sua mente. Ele não quer arriscar quando se trata da sua vida. Curiosamente, Michio estava de facto a blefar, porque ele não sabe ao certo se o drone é capaz de captar tais vestígios tênues de movimento como apertar um gatilho. Mas com isto, ele ganhou algum tempo para esperar pelo momento.
O drone irá pairar por um pouco mais, e quando pensar que o seu trabalho está concluído, irá regressar à sua posição inicial. Nessa pequena janela, o nosso garoto pretende atacar a toda a velocidade para derrubar o diretor, esmagando a sua cabeça e assumindo o controle da situação. Uma batalha de paciência começou. O drone paira sobre as suas vidas, enquanto a Cat está a tremer nas suas hipóteses, sem saber que decisão deve tomar. Inesperadamente, uma forte rajada de vento sopra da floresta e para onde ambos estão. A rajada de vento é capaz de desequilibrar o drone, permitindo que o diretor encontre a sua única oportunidade para apertar o gatilho. O bastardo rapidamente abre fogo contra o escravo. E, não, esta não é uma daquelas histórias em que o protagonista consegue desviar-se de balas a queima-roupa. Mas graças à mira de tempestade de Akechi, o máximo que ele conseguiu foi atingir o ombro do nosso garoto. A propósito, como Mitchell reagiu aos tiros, o drone rapidamente detecta seu movimento e o trava como alvo. Isto é uma má notícia, e o nosso garoto sabe disso. Ele avança sem pensar duas vezes. O drone começa a lançar uma saraivada de balas contra ele. As balas não atingem o alvo, pois Michio escolhe pular do penhasco. Mas aqui está o problema. Ele não consegue desviar no ar e, por causa disso, leva um tiro na coxa, o que é uma visão divertida para o diretor. A cena final parece ser uma de derrota. O corpo do nosso garoto está caindo do penhasco. Ele não tem defesa e foi baleado 2 vezes de uma vez. Enquanto está caindo, Michio faz uma última manobra e reorienta seu corpo no ar, permitindo que ele aterre no mar com os 2 pés. Michio pode ter caído na água, mas esse maldito drone também não para por aí. Sai para buscar sangue e começa a atirar no mar. As balas felizmente não conseguem acertar o alvo, mas isso não muda o fato de que nosso garoto está terrivelmente ferido. Usando esta chance para escapar, ele manobra mais fundo na água, fazendo com que o drone pense que completou a execução do alvo. Dizendo essas palavras, o drone retorna à sua posição inicial, onde a Kitty está esperando com uma arma na mão. Ele não é estúpido o suficiente para brigar com o drone, então ele vai até o penhasco e percebe que o escravo encontrou seu fim. A visão da vitória o diverte enquanto ele se deleita em sua própria glória. Ele está aqui rindo como se tivesse visto um esquete de Trevor Wallace ou Matt Rife. De volta ao nosso garoto, Michio emerge da água, percebendo que o drone se foi, assim como o diretor. Com suas ameaças imediatas eliminadas, a ameaça de seus ferimentos a substitui. Ele tem uma perna ruim sangrando na água. Percebendo que a bala ainda está dentro de sua perna, ele rapidamente usa o pano de sua máscara para estancar o sangramento. O próximo passo é tratar a ferida rapidamente. Então, sangrando enquanto nada o melhor que pode, ele se aproxima do penhasco. Mas de repente, ele ouve alguma coisa. Um maldito megalodonte está aqui para tirar a vida desse homem. O tubarão gigante está prestes a massacrá-lo ao meio, mas felizmente ele consegue evitar sua morte. A constatação o atinge. Lembra do sangue? Atraiu o tubarão até aqui. Nesse breve momento, Michio entendeu o verdadeiro perigo em que estava. Ele não estava enfrentando qualquer tubarão. Ele estava enfrentando o predador supremo do oceano. A razão pela qual o filme Tubarão existe, o grande tubarão branco, uma fera com uma estrutura dinâmica feita para matar e viajar em velocidades incríveis. O mesmo tubarão cuja força de mordida está muito além de uma força de pressão de 1 tonelada, e essa mesma criatura está aqui tentando comer nosso personagem principal. Michio evita se tornar jantar para o tubarão com outro desvio, embora eu não tenha certeza do porquê ele se incomodou em olhar para a velocidade, se ele pode evitá-lo tão facilmente. Embora ele tenha evitado a mordida, a cauda do tubarão ainda consegue chicoteá-lo com uma força incrível, fazendo com que ele perca o fôlego na água. Não só isso, o tubarão rapidamente ajusta sua trajetória para uma segunda chance de atacar. Michio sobe para recuperar o fôlego, e é aqui que ele vê uma sombra fraca do grande branco crescendo cada vez mais rápido. Entendendo que ele está prestes a ser atacado por baixo, Michio toma a iniciativa e entra na água. Ele estende os braços retos e começa a cultivar a aura em uma pose de T. Esta é realmente uma excelente estratégia do nosso garoto. Veja, os tubarões adoram emboscar suas presas, mas neste caso, nosso garoto está deixando bem claro com sua pose de T viril
que ele notou a feia máquina de matar dentes do oceano. Eu nem acredito que estou dizendo isso, mas este homem realmente atordoou o tubarão por 1 minuto com seu movimento. Ao mesmo tempo, sua perna sangrando causa mais problemas para ele, encorajando o tubarão a atacar. Toda a estratégia de Mitchell é destruída no segundo em que o tubarão sente o cheiro de seu sangue. Agora ele está extremamente vulnerável, mas este homem se recusa a cair. Ele já está travando nos pontos vitais do tubarão, percebendo que a única chance que ele tem aqui é atacar o nariz vulnerável da criatura. Enquanto o tubarão monstruoso abre suas mandíbulas para dar uma mordida esmagadora, o espírito humano indomável está determinado a continuar lutando. Alvejando o órgão de Lorenzini do Grande Branco, Michio consegue conectar um soco forte no nariz da criatura. Por um momento, ele realmente pensa que sua estratégia funcionou. Mas, infelizmente, explode em sua maldita cara quando o tubarão ataca seu corpo com uma força esmagadora. Michio é empurrado para fora da água, percebendo que ele é completamente incompatível quando se trata da diferença entre seu físico. Ele está lutando contra um grande tubarão branco sem armas enquanto está ferido. É como se ele estivesse vivenciando a vida na dificuldade de Elden Ring. De qualquer forma, Michio recupera o fôlego novamente, preocupado para caramba que o tubarão ainda possa estar pairando por perto para atacá-lo. E sim, está prestes a fazer exatamente isso, desta vez aproveitando o ponto cego de Michio. O tubarão gigante abre suas mandíbulas para devorá-lo, enquanto o humano ferido mal consegue evitar a mordida. Essa é a boa notícia, pelo menos. Mas aqui estão as más notícias. Sua camisa ficou presa em sua mandíbula, forçando-o a ser arrastado junto com ela. O tubarão monstruoso o puxa até o fundo, enquanto Michio admite que mesmo o auge da força humana não é nada comparado ao poder de um predador aquático. Mesmo que nosso garoto tenha lutado muito bem, ele sucumbe ao desespero enquanto seu corpo é jogado no mar profundo.